No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza, do PSOL. Bom dia, vereador Edmilson. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Vereador, por que acontece na Câmara Municipal esse impasse com as contas do ex-prefeito Almeida? Na verdade, Pedro, essas contas elas já passaram do prazo de serem analisadas. Sim. Elas tinham um prazo no ano passado para que fosse feito esta análise, não foi feito. Então, se perdeu um prazo lá atrás e ela vem na pauta de forma se arrastando. Existe uma insinuação do líder do governo na Câmara, vereador Carneiro, de que trata-se de obstrução. Na verdade, está na pauta há bastante tempo. E o conjunto de vereadores está preparado para votar, não tem sentido. As contas, inclusive, já têm parecer, então não dá nem para alegar a não existência de parecer. O ex-prefeito Sebastião Almeida recentemente entrou com um pedido alegando a questão do vice-prefeito Carlos Derman não ter sido ouvido. Pelo que eu entendi no despacho do presidente da Câmara, ele reconheceu e acatou esse pedido, dando um novo prazo para que a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, a comissão permanente, se reúna e ouça ou delibere sobre essa solicitação. Mas que eu vi nos jornais hoje, foi indeferido o pedido e vai para a pauta amanhã. Então, mas eu não entendo, Pedro, porque na sessão o presidente fez, inclusive incluiu na ata, pediu a leitura de um texto dele, ele mesmo disse, olha, tem uma comunicação minha sobre esse pedido, deferindo, ou seja, aceitando e acatando. Então, me estranha agora voltar atrás, né? Eu não conversei com o presidente da casa, mas estranhamente esse comunicado aí hoje nos jornais, né? O senhor já tem posição definida sobre esse tema? Tenho. Minha posição é pela aprovação das contas, por um motivo simples, Pedro. O julgamento que é feito na Câmara Municipal, das contas de qualquer prefeito, é um julgamento político. Sim. Não é um julgamento técnico. E o tribunal é um órgão auxiliar. Ele não determina, não é obrigatório quando o tribunal diz, essas contas devam ser rejeitadas, elas o sejam. Mas tem gente que fala, isso vai aumentar a impunidade, isso prejudica todas as questões relativas ao uso de recursos públicos de forma não adequada, e quando eu falo não adequada, nesse caso, é o percentual de educação que não foi aplicado, é o percentual de saúde que não foi aplicado, recomendações do tribunal que não foram entendidas, elas podem estar, como várias estão, já a cargo do Ministério Público e a cargo da Justiça. Então esse debate está sendo feito, não existe impunidade. Agora nós não podemos... Não significa também necessariamente má fé, né? Exatamente, porque já aconteceu de anos nós termos prefeitos que tiveram as contas com indicação de rejeição em educação e que esse não investimento foi realizado no ano seguinte. Então, de um ano para outro, você pode corrigir. E eu tenho dito à base governista que eu tenho visto muitos discursos lá inflamados, dizendo, olha, nós temos que rejeitar porque o dinheiro não foi aplicado, porque isso, porque aquilo. E nós temos aí um festival de contratações sem licitações no atual governo. Nós temos um festival de questionamentos da sociedade e do próprio Tribunal de Contas. Eu quero saber se essa coragem, essa vontade de fiscalizar, entre aspas, vai permanecer quando vier as contas do atual prefeito. Então, ou seja, nós não podemos fazer disso um jogo de disputa baixa no momento eleitoral. Concordo plenamente com o senhor, o julgamento da Câmara sempre é político, não é técnico. E, aliás, cá entre nós, gente, o ex-prefeito Almeida está fora da política, né? Sim. Ele já encerrou a Não, carreira. O julgamento de contas tem sido, em várias cidades do Brasil, uma forma de vingança de posicionamentos políticos diferentes. Eu sempre sou a favor que a questão eleitoral, as diferenças e a disputa sejam resolvidas nas urnas. Então nós eu não sou daqueles que vou lutar para inviabilizar adversários eleitorais através de rejeição de contas. No tapetão, né? No tapetão. Então, ou seja, não é... Agora, a questão do IPREF, como é que ficou, vereador Edmilson? O IPREF foi aprovado a questão de um calote, na verdade, não tem outro nome, e foi aprovado na semana passada, infelizmente, com voto contrário nosso. Hoje, Pedro, vota uma outra lei sobre o IPREF, que trata da questão da mudança da estrutura do IPREF. Entre essas mudanças, aumento de um conselheiro do governo, hoje
nós temos um número X do governo, um número X é dos servidores, então aumenta um conselheiro do governo, que eu acho desnecessário. Ele também é um projeto de lei que coloca critérios para se ocupar a presidência do IPREF, que eu vejo problema também, porque os critérios lá são critérios direcionando para a contratação de um tipo de profissional. Então eu acho que, disse até na Câmara, me parece que pegaram o currículo do atual presidente do IPREF e colocaram na lei. Eu acho muito ruim. Ah, tem que ser alguém desqualificado? Obviamente que não. Mas não dá para você engessar de tal maneira a direcionar para um tipo de formação quem vai gerenciar o Instituto de Previdência. No mínimo tem que ser administrador, né? Sim, isso já é. Então Ou seja, isso a lei atual já garante. Então essa mudança vai ser votada. Hoje é um outro projeto do governo que tem na Câmara, e além de outros problemas. Por exemplo, o repasse, essa lei de hoje altera o repasse que é feito nos primeiros dias do mês, passará a ser feito no dia 25. Tem muita gente que diz, mas não tem nada a ver, pode repassar. O problema é que esse dinheiro vai ficar em caixa durante um tempo para o governo tocar outras coisas. Eu acho que no momento eleitoral é muito suspeito. Eu já fiz um contraponto ao senhor, vou refazer aqui. Em determinado momento, com a arrecadação caindo, ia ter que sobrar em algum lugar, isso aí. Então a prefeitura pediu um adiamento dos aportes, né, do recolhimento. O senhor fala em calote, né? Se não fosse assim, onde é que a prefeitura ia conseguir repassar essa falta de recursos? Pedro, o problema não está aí, o problema é que não tem recursos para o IPREF, mas tem recursos, ao meu ver, de forma desmedida, por exemplo, a contratações sobre licitação, por exemplo, a tenda do SECAP. Então, ou seja, essa história de que não tem recurso e a gente precisa tirar de algum lugar, tem lugares para tirar. Eu cito aqui essa questão. O hospital de campanha. O hospital de campanha, por exemplo. Agora mesmo vocês fizeram uma leitura aqui, Sim, dizendo que tem um paciente internado lá. Esse hospital ele poderia ter sido operado, poderia ter sido feito dentro dos próprios equipamentos. Os 40 e tantos milhões de reais que foram investidos, daria para você colocar em funcionamento os 2 andares do hospital do Pimentas Bom Sucesso, o equipamento comprado sendo da prefeitura e o atendimento sendo feito lá de uma parcela da cidade em relação ao Covid. O que aconteceu em São Paulo? Mas isso não é possível. Vou dar de novo o exemplo de São Paulo, como tenho falado na Câmara. São Paulo, o gerenciamento ficou por conta, se eu não me engano, do Albert Einstein, de um dos hospitais de campanha, que é do Pacaembu. Esse hospital do Pacaembu foi desmontado, porque já não tinha mais público para ser atendido lá, já dava para distribuir. Todos os equipamentos comprados com dinheiro desse convênio foram doados para a municipalidade, foram doados para a rede municipal. E aqui nós não vamos ficar com um prego. Tudo que foi feito lá, a empresa agora essa semana vai encostar um caminhão, uma carreta e vai levar tudo embora. Mas várias prefeituras fizeram hospitais de campanha. São Paulo, a prefeitura paulistana fez no Anhembi também. Fez, mais de um. O Rio também fizeram vários. Cidades fizeram. O problema é que a página policial ficou lotada no Brasil inteiro de irregularidades nesses hospitais. E uma delas é como explicar e como conciliar o investimento de um recurso milionário e qual que é o retorno que ele dá para a população pós-pandemia. Então essa é a principal questão que a gente coloca aqui. Não sou contra fazer o hospital, não sou contra o atendimento, obviamente, tem que ser feito mesmo, tem que ter investimento público. O que eu estou questionando é que poderia ter sido feito de forma diferente. Poderia ter utilizado esse recurso em próprios já construídos. Mas o hospital, não queremos fazer no hospital. Nós temos uma rede de céus que estão fechados, poderia se utilizar lá. Então a própria tenda, que é uma cobertura que custou por volta de 20 milhões de reais, não precisaria ter tido esse gasto. Voltando à questão do IPREF, eu não sei se eu estou mal informado, mas eu não vi o sindicato dos servidores se manifestando. Houve manifestação? Não. O sindicato dos servidores não se manifestou. Aliás, Pedro, em várias pautas a gente também não tem acompanhado uma manifestação mais efetiva do sindicato. Eu tenho sentido até falta disso, até para a gente que tem mandato na Câmara. Eu gosto muito de ouvir as entidades aí de classe, obviamente dos trabalhadores, para que a gente consiga formar a nossa opinião. E ele não teve manifestação sobre isso. Um silêncio constrangedor? Um silêncio constrangedor, e mais do que constrangedor. Eu acho que principalmente nesse momento, num ano onde estão acontecendo muitos ataques aos trabalhadores, o sindicato deveria estar na linha de frente disso. Por exemplo, nós não tivemos reajuste nenhum. Mas nós vamos conceder reajuste num ano de pandemia, num ano de dificuldade e tal, mas isso não é papel da gente criar explicação. O sindicato cabe fazer a luta. Ir para a linha de frente para poder reivindicar a reposição das perdas.
Pior do que isso, Pedro, além de não ter tido nenhum reajuste, houve uma diminuição do salário, com aumento da alíquota de 11% para 14%. Hoje o servidor ganha menos do que anteriormente. Não é reajuste zero, é um reajuste zero e menos no salário do trabalhador da ordem de 3%. Então acho que o sindicato, no mínimo, deveria ter se posicionado, é minha opinião sobre isso. Fica aberto o convite ao STAP, o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública, para se manifestar. Gostaria de ouvir a opinião do sindicato. Só para finalizar, vereador, o senhor foi secretário de Cultura, eu vi uma publicação do senhor lamentando que não houve a festa da Carpição em Bom Sucesso. A festa de Bom Sucesso não aconteceu esse ano devido à questão da pandemia. Eu estive na missa da Carpição, que é na primeira segunda-feira do mês. Estive no domingo agora, que seria a festa, também visitando lá, ou seja, não tinha aglomeração, as missas bem espaçadas, com distanciamento. Uma questão muito atenciosa do pároco, do padre Carlos, com muito cuidado ali para poder cumprir as regras, e infelizmente não teve. Os anos anteriores também, a festa foi bastante precária, Pedro, não por conta da igreja, dos paroquianos, das comissões que organizam a festa, mas a retirada quase que total do apoio da prefeitura. Na divulgação, na agenda, não só a agenda religiosa, mas a agenda de atividades culturais que sempre tiveram lá na região, atraindo muita gente. Então, nós vivenciamos 2017 e 2018 e 2019 um baixíssimo investimento, quase nada, eu acho que protocolário, que foi feito lá. Infelizmente, uma desvalorização depois de quase 20 anos de investimento intenso que teve na Festa de Bom Sucesso, que é a festa mais antiga da cidade, 300 anos. Esse ano é 279, para ser mais exato. 279. 279, eu acho que houve ali, por parte da prefeitura, uma não priorização, achar que aquilo não é prioritário e trata-se das raízes da nossa cidade. Em relação a esse ano, eu até concordo em função da pandemia, né? Claro. Agora, o senhor fala que em anos anteriores, aí não há justificativa, né? Eu vou a Bom Sucesso, Pedro, há mais de 30 anos. Eu também. Então, eu sempre estou lá nesses momentos, tanto na primeira segunda-feira do mês de agosto, como no final do mês. Acompanhei a evolução durante algumas gestões, acompanhei como secretário nas gestões do ex-prefeito Eloy Pietá, e tive a oportunidade de continuar acompanhando agora como vereador na gestão atual. E vejo, na minha opinião, um total descompromisso com a principal festa da cidade. E lá em Bom Sucesso, para quem não conhece, né, eu acho que é um dos bairros mais típicos, né, de Guarulhos, né, mais pitoresco, vamos dizer, né? É interessante observar, você tem a igreja principal e a igreja menor, que era a igreja dos negros, né? É a igreja de São Benedito, é a capela de São Benedito. Então. O caminho da terra, na verdade, os romeiros, aqueles que vão pagar promessa, pegam a terra ali em frente à igreja principal de Bom Sucesso, a igreja maior, e caminham até a capela de Bom Sucesso, que fica mais à frente na subida. Então, ou seja, tem ali uma característica muito, muito pessoal. E até gera confusões. Uma reportagem do Fantástico de uns 8 anos atrás, por exemplo, fez uma reportagem lá com um repórter, não me lembro o nome deles, que ele circulava o Brasil buscando essas curiosidades, e depois apareceu um mapa na própria reportagem dizendo que a festa acontecia na cidade de Bom Sucesso. Então elevou a qualidade de Bom Sucesso à cidade. E outro dia apareceu no YouTube um filme do Zé do Caixão, filmado ali em Bom Sucesso. Exatamente. Não só dele, mas nós tivemos também Mazzaropi, com presença de filmes lá. Todos esses nomes tradicionais da música caipira de raiz da cidade, Tonique Tinoco, Pena Branca e Chavantinho, esses grandes nomes se apresentaram e tiveram participações importantes ali na festa de Bom Sucesso. Então, ou seja, não é só a festa religiosa, é uma festa cultural e de resgate da tradição na nossa cidade. Obrigado, vereador Edmilson Souza, pela participação. Obrigado, Pedro, mais uma vez pelo convite e estamos à disposição. O seu partido já definiu a convenção? Convenção dia 12. 12? 12 também. Já definiu o vice? Já definimos. O vice será a professora Eliana Nunes, é uma professora também da Rede Pública Estadual. 2 mulheres? 2 mulheres, é uma chapa 100% de mulheres. Opa! É a vez da mulherada aí, A professora ocupar o espaço na política. Professora Simone Carleto e agora a professora? Professora Eliana Nunes. Eliana Nunes? Eliana Nunes. Da Rede Pública Municipal? Da Rede Estadual. Estadual. Tá ok. Obrigado. Esse ano é da mulherada mesmo. 7h28, produção. Rápido intervalo.